Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e amor cósmicos, queridos irmãos que nos acompanham aí na TV Pax. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque. Estou com vocês em mais um episódio do nosso programa Momento Quântico. Esse momento muito especial, onde através dos entendimentos da ótica da física quântica, a gente tenta explicar aí as coisas que acontecem no nosso dia a dia, o que a gente sente, o que a gente experiencia. Hoje, em particular, é um dia muito especial, um dia que vários médiuns, vários espiritualistas aí ao longo do planeta estão recebendo comunicações interplanetárias, estão recebendo instruções, pedidos, e em função disso, hoje vamos começar o nosso programa fazendo a grande invocação. Meu querido irmão de casa, peço que você eleve os seus pensamentos e deixe essas palavras reverberarem nos seus cardíacos e nos seus corpos de vibrações mais sutis. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo e que a energia crística retornem à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde um dia se encontrou o mal. Que a luz, o amor e o poder, que a luz, o amor e o poder, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje, por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Então, dando aí seguimento aos nossos estudos, nos últimos programas nós vimos algumas experiências, alguns comentários sobre a experiência da dupla fenda, que é o que fundamenta todo o conceito da física quântica. Muitos entendimentos podem ser feitos a partir da experiência da dupla fenda, mas hoje nós vamos nos ater ao fato de que o elétron se comporta ora como molécula, ora como partícula, ora como onda. Significa que ele existe nas duas formas ao mesmo tempo, depende do observador. Então, é muito importante. Por que é tão importante nós entendermos que a partícula ela também funciona como onda? Muitos entendimentos saem desse conceito. Vamos aqui pincelar alguns. A onda ela é uma energia em vibração, logo tem que ter uma frequência, ela tem que estar vibrando num padrão determinado. Então, o que isso quer dizer? Que tudo que existe, eu, você, essa mesa, tudo é energia, tudo está vibrando, embora cada coisa esteja vibrando em uma sintonia fina própria, tudo está vibrando dentro de uma grande faixa que compõe essa dimensão que nós estamos. Então, se você, meu querido telespectador, consegue me ver, consegue ver o seu computador, significa que todos os elétrons desses objetos e o seu estão vibrando dentro de uma faixa de frequência que compete à terceira dimensão. A partir desse entendimento, podemos explorar isso em muitas áreas diferentes, desde da área do ensino até a área da saúde. O fato é que o entendimento desse conceito muda o paradigma que nós vivemos e altera o nosso sistema de crença. Só para vocês perceberem o quão profundo
é a física quântica e as suas maluquices, as suas esquisitices, se o elétron ele é partícula e ele é onda, ele pode ser tratado tanto quanto partícula ou como onda. A sociedade que nós vivemos hoje, ela tende a entender, a perceber e a lidar com as situações, os objetos e os indivíduos como se fossem partículas. Então, na escola, as crianças são tratadas como partícula, o conhecimento é tratado como partícula, na medicina também a mesma coisa. E aí eu convido vocês, telespectadores, a abstrair a mente de vocês e imaginem como seria uma sociedade onde tudo é tratado como onda, tudo é tratado como energia. Imagina como seriam os tratamentos médicos, a tecnologia médica. Imagina a área do ensino, como não ia ser. Eu chuto a arriscar que ia ser algo parecido com o filme Matrix, onde você escolhe uma qualidade, uma habilidade, e isso é transferido por uma onda para a sua onda. As duas ondas fazem o que nós chamamos de interferência construtiva. Os picos das duas ondas se encontram e aí então a informação ela é transferida sem problema algum. Então, o objetivo de desmistificar a física quântica, claro, é para a gente entender que a espiritualidade e a ciência são, na verdade, uma coisa só, e para nós evoluirmos todos os campos da nossa existência. Hoje, meus queridos irmãos, nós vamos aprender, vamos estudar um pouco sobre um dos pais da física quântica, chamado de Max Planck, e os seus conceitos, o que ele nos transmitiu, o que ele nos ensinou, e a partir do entendimento da órbita do elétron, nós vamos, depois do vídeo, discutir e tentar visualizar como funciona a zona de conforto na vida do indivíduo e quais são as consequências atômicas para esse padrão de comportamento e como nós somos todos onda para esse padrão vibracional. Fiquem aí agora com um breve vídeo sobre a história de Max Planck e alguns de seus conceitos que em instantes vamos refletir. From time immemorial, man has endeavoured to find regularities in the way the world behaves. Scientific laws are based on observations, or else they result from theoretical assumptions concerning a particular phenomenon. The laws are considered valid until they are refuted by different observations or new theories. So-called classical physics was founded on these principles. Light was the object of scientific debate more than almost any other phenomenon. In around 1704, Isaac Newton postulated that light was made up of particles. Christian Huygens, by contrast, declared that light consisted of waves. Newton's model eventually came to be accepted until the English physicist Thomas Young was able to prove the opposite. He was able to show by experiment that light spreads out in a similar way to disturbances in water in the form of waves. But what about the phenomena that classical physics couldn't explain? The man who was eventually to knock classical physics off its plinth was at the same time one of its most ardent defenders, Max Planck. Max Planck was born in the northern German city of Kiel on the 23rd of April 1858. He was the sixth child in a family where values such as respect, honesty and reliability were writ large. In 1867, his father, a professor of jurisprudence, was offered a post at Munich University. Here in Munich, young Max attended the Maximilian High School, where he stood out on account of his hard work and sense of responsibility.
He was a versatile and talented boy. His great passion was the piano, as it would be for the whole of his life. In 1874, he went to Munich University to study physics, although one teacher had tried to dissuade him, saying that there was nothing left to discover in this field. 3 years later, Planck transferred to the Friedrich Wilhelm University in Berlin. Here he went to lectures given by Hermann von Helmholtz and Gustav Kirchhoff, two of the leading physicists of the age. Planck was especially interested in thermodynamics, which was to be the subject of his doctoral dissertation. After occupying posts at Munich and Berlin universities, he was offered the post of head of the Institute of Theoretical Physics at the university in Berlin. In the late 19th century, electric lighting was becoming a mass market. In order to develop quality standards for light bulbs, physicists were interested in the laws by which heated bodies emitted radiation in the form of heat and light. Classical physics assumed that as a body got hotter, its radiation in the form of light must also increase. But closer inspection revealed this assumption to be false, or at least inadequate. An example. If steel is heated, it glows in different colors according to the temperature. What is happening here is the transformation of heat energy into light energy. According to the notions of classical physics, the steel should emit more and more light energy as its temperature increases, until finally it starts emitting ultraviolet radiation, which the human eye cannot see. In other words, the steel ought to become invisible. But this assumption of classical physics could not be confirmed by any experiment. The steel always remained visible. Scientists were irritated by this apparent contradiction. Planck was one of many who tried to explain the radiation processes. He spent 5 years trying to explain the phenomenon using the instruments of classical physics. But he found no satisfactory solution. In his desperation, he threw out all his previous convictions and assumed instead that the radiation was not emitted continuously, but in the form of discrete packets of energy known as quanta. This quantization of radiation energy is analogous to water flowing in droplets rather than in a continuous stream. The total energy can then only amount to a multiple of his quantum of action, a constant designated by the letter h. Planck's law states that the radiation energy is the product of the constant h and the frequency of the radiation. While the frequency and the energy were well-known quantities, Planck's epoch-making achievement was undoubtedly the introduction of the constant h. Planck himself was a theoretical physicist. He therefore relied on the results obtained by experimentalists in order to test his theory, but they were indeed able to confirm his assumption and even come up with a figure for the constant, which is tiny. H equals 6.626 times 10 to the minus 34th joule seconds. At the meeting of Germany's Physical Society on the 14th of December 1900, Planck announced his law of radiation, referring to the constant that was later named Planck's constant in his honor. This day was to go down in history as the birthday of quantum physics and usher in a new age in science. In opposition to his innermost convictions, Planck had, by the introduction of his constant, found that nature proceeds by leaps and bounds. He was deeply disturbed by his finding, and like most of his colleagues, he could not really believe it. He secretly hoped to discover, sooner or later, a new law of radiation,
which would be in accordance with the principle of the conservation of energy and make the constant unnecessary. After all, his life as a scientist was rooted in classical thermodynamics. That was where he wanted to be. In the following years, he gave more attention to the numerous matters of scientific policy, with which he was concerned in his various official capacities, as a member of the Physical Society, as rector of the Friedrich Wilhelm University, and not least as secretary of the Prussian Academy of Sciences. After the First World War, Planck was awarded the Nobel Prize for his discovery of the quantum of action. But we owe more to Planck than just his constant. Another discovery was equally important, namely the discovery of a genius in the person of Albert Einstein. At the time, Einstein was working in the patent office in Bern in Switzerland. His special theory of relativity had attracted Planck's attention and moved him to publicize it amongst the physicists in Berlin. But Planck had not only recognized Einstein's genius, he also played a major role in getting him to join the Prussian Academy of Sciences. In spite of many differences of opinion on scientific questions, Planck and Einstein were united by a deep and long-lasting friendship. In 1905, Einstein used Planck's quantum of action to help explain the photoelectric effect. He was thus the first to interpret and apply Planck's constant correctly. So what is the photoelectric effect? When light falls on a metal plate, it is capable of dislodging electrons. It can be demonstrated that violet light, in other words high-frequency light of shorter wavelength, can do this, while low-frequency red light cannot. And it does not matter how much red light falls on the metal plate. This phenomenon cannot be explained by the wave theory of light. So Einstein assumed that light must be a stream of particles known as photons. Each photon imparts its energy to precisely one electron. If this energy is sufficient, the electron will be displaced. Photons of violet light have a higher frequency and thus greater energy than photons of red light. As a result, a single violet photon can do what countless red photons cannot. In order to calculate the required energy level in each case, Einstein hypothesized that the energy of the photon was, like radiation energy, also the product of their frequency and Planck's quantum h. The American physicist Robert Millikan was able to prove this theory by experiment, and in 1921 Albert Einstein was awarded the Nobel Prize for the discovery of the law of the photoelectric effect. Albert Einstein's application of quantum theory showed that light acted both as a wave and as a particle. The old dispute about the nature of light was thus a thing of the past. And gradually, as quantum theory came to be successfully applied in other spheres, scientists came to abandon their misgivings. The Danish physicist Niels Bohr used the idea of the quantizability of light in order to explain the stability of atoms. According to the existing model proposed by Ernest Rutherford, the atom consisted of a positively charged nucleus and negatively charged electrons in orbit around it. The stability of the atom was based on the premise that the attractive forces between the opposite charges are balanced by the centrifugal force of the electrons. Because of their movement, however, the electrons must be continually losing energy and thus be slowing down. Sooner or later, they would crash into the nucleus. But atoms are stable. Bohr was trying to find out how. He assumed that electrons do not circle the nucleus haphazardly, but in precisely defined orbits, in which they cannot lose energy. Nearer the nucleus, the energy levels are lower than in the outer orbits. If an electron now jumps to a higher orbit, it must absorb a quantum of energy, in other words, a photon.
When it jumps back, it emits the energy quantum once more. This is the famous quantum leap. The energy emitted or absorbed each time corresponds to the product of Planck's constant and the frequency of the photon. Bohr's explanation meant that the quantum theory had finally established its credentials. With his quantum of action, Max Planck had laid the foundation stone for a new kind of physics, underpinned by Albert Einstein and not least Niels Bohr. It was their research that ultimately created the basis for the development of quantum physics, which explains the processes in the microcosm of atoms and even smaller particles. We owe many of the achievements of modern everyday life to quantum theory. The computer, for example, and the laser with its many applications. Without quantum theory, modern medical technology would be inconceivable. For example, magnetic resonance imaging. It allows pictures to be made of the whole body, sparing the patient the discomfort of multiple examinations. Positron emission tomography allows us to see the metabolism at work. This procedure helps to locate cancer cells, as it can distinguish their metabolism from that of healthy cells. A further application of quantum physics is the ongoing reduction in size of the building blocks which make up computers, which, as a result, will become even faster and more powerful. The foundation for all these technical achievements was laid by Max Planck, with the discovery of the quantum of action at the start of the 20th century. Então, meus queridos irmãos, esse vídeo foi muito autoexplicativo. Nesse vídeo nós conhecemos aí um pouco sobre Max Planck e sobre Bohr, que criou um modelo que nós vamos aí refletir um pouco sobre agora. Você viu ali no vídeo o átomo com seu núcleo e os elétrons girando à sua volta. Muito bem. É muito importante que fique claro que nós somos feitos de um agrupamento de átomos, um grupo de átomos que formam as células, enfim. Cada atitude, pensamento ou sentimento que nós emanarmos que não estiver de acordo com os desígnios da criação, nós vamos atrair para o espaço entre o núcleo e o elétron uma partícula que nós chamamos de antimatéria. Você pode dar o nome que você quiser, é apenas um nome, nomes não são importantes. O fato é que é como se fosse uma fuligem, uma poeira espiritual que fica nesse espaço entre o núcleo e o elétron. Quanto mais antimatéria você vai agregando nesse espaço, maiores são as chances de você somatizar doenças, situações na sua vida, naquela região do corpo onde você está atraindo essa antimatéria. E a antimatéria, ela também tem um agravante aí. Ela pode ser comprimida pelas zonas de conforto. Zona de conforto é
uma posição na nossa vida, seja ela física, mental, emocional ou espiritual, onde nós criamos um estado de entropia, nós não evoluímos. E isso reflete na forma com que o nosso átomo funciona. Então, o raio do elétron, ele fica mais próximo do núcleo e a sua velocidade de rotação fica mais devagar, como se ele ficasse pesado, lento. E isso, quais são as consequências que esse padrão traz para a nossa vida? As coisas não dão certo, você não tem motivação para nada, você perdeu a sua fé em si mesmo, a fé nas forças que te acompanham. E a zona de conforto, ela é um padrão vibracional letal para a evolução do indivíduo. Imagina todos os elétrons do seu corpo rodando devagar e bem próximos do núcleo devagar. E a sua vida fica naquela coisa, você parece um zumbi. Uma ferramenta fantástica para transmutar essas partículas de antimatéria é a chama violeta. A chama violeta, quando bem aplicada por um agente que saiba lidar com essa força, ela vai direto à a informação da chama violeta vai direto para esse espaço entre o núcleo e o elétron, ejeta essas partículas de antimatéria para fora e as transmutam. O que isso acontece? Instantaneamente o elétron ele passa a girar mais rápido e a sua órbita se expande. Nesse processo de expansão acontece o que nós vemos no vídeo, o chamado tunelamento quântico, e ao expandir a sua órbita, o elétron incorpora, absorve um fóton. O fóton, vocês devem saber, é a luz, é a partícula da luz. Já devem ter ouvido falar que o nosso planeta Terra está passando pelo cinturão de fótons. É exatamente do mesmo fóton que nós estamos falando. Então, ao expandir, vejam bem, expandiu o raio, incorporou um fóton, automaticamente ele começa a girar mais rápido, a sua vibração começa a expandir, ele vibra num padrão mais elevado e aí as coisas na sua vida começam a andar, elas saem daquele padrão carregado, devagar, e passam a seguir um novo padrão vibracional que o seu elétron está exercendo, rápido, dinâmico. Você pensa, as coisas acontecem. O universo funciona dessa forma, meus queridos, e nós estamos aqui para aprender a co-criar a realidade, sermos criadores. E acredito que entendendo como o mundo quântico, o mundo micro funciona, nós vamos conseguir aplicar as teorias no mundo macro e realmente perceber que nós não somos nada mais do que energia densificada, não somos nada mais do que ondas se comportando como partículas. Mais uma vez eu agradeço a presença, a oportunidade que vocês nos dão de entrar aí nas suas casas, nos seus locais de trabalho e entrem em contato conosco, mandem e-mails, perguntas, sugestões de temas. Eu preciso da ajuda de vocês para expandir aí o nosso programa. Então eu conto com o seu e-mail. Mais uma vez, muito obrigado. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque, no Momento Quântico, aqui na TV Pax. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira.